Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre unção, sobre manifestação do Espírito, sobre reteté, sobre, enfim, acontecimentos espirituais e acometimentos sobrenaturais dentro da igreja. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma época, um período da história da igreja, onde muitas pessoas têm adotado algumas posições, atitudes e manifestações dentro da igreja e atribuindo a esses acontecimentos títulos como unção do Espírito, mover do Espírito, enchimento do Espírito, manifestações espirituais e afirmando que aquilo é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Mas quando nós vamos olhar nas Escrituras Sagradas, todas essas manifestações elas não passam pelo crivo das Escrituras, porque nós não encontramos qualquer menção de tudo isso que está acontecendo atualmente como sendo manifestações, como sendo o ônus e a prova das manifestações do Espírito Santo. Existem muitas ocorrências dentro da igreja, das igrejas atuais, que estão sendo praticadas, sendo feitas com muita dedicação, como eu disse, sendo atribuídas como mover do Espírito, unção, etc., presença do Espírito Santo, mas que ao fundo não passa de nada mais, nada menos, além do que o fruto da imaginação do homem sendo realizado, do que o emocionalismo do homem sendo satisfeito, do que o sensacionalismo ele sendo saciado, e no final das contas as pessoas pensam que Deus está sendo adorado por meio disso. O problema dessa geração é porque ela pensa que Deus deve ser adorado conforme elas imaginam que Deus deve ser adorado. E elas não observam dentro das Escrituras Sagradas os preceitos e conceitos que o próprio Senhor deixou no processo de adoração. Você não pode simplesmente chegar na igreja e acreditar que aquilo que você pensou em fazer é sinônimo de adoração a Deus. Hoje eu decidi cantar determinada música para adorar a Deus. Será que a letra desta música realmente está adorando a Deus? Eu poderia citar muitas músicas aqui que estão sendo entoadas dentro das igrejas hoje que não adoram a Deus, mas no momento dos cânticos, no momento do louvor, o irmão que vai ministrar essa canção diz: nós vamos louvar e adorar o Senhor com essa música, mas no fundo você está cantando e adorando a você mesmo e cantando para você mesmo e adorando a você mesmo. Porque ao analisarmos a letra da canção, nós veremos que o que está sendo dito, o que foi escrito ali, não foi escrito para a glória e adoração a Deus. A mesma coisa acontece com a pregação. Muitas pregações têm sido elaboradas, muitos sermões têm sido feitos, não com o propósito de glorificar a Deus, gerar conversão e arrependimento no coração dos pecadores, e muito menos apregoar a sã doutrina para a mudança de vida e santificação. Infelizmente, muitas pregações têm sido voltadas para massagear o ego, a mente, o coração, o pensamento, a posição e o status de cada indivíduo, colocando a eles um reconhecimento e um ego tão grande dentro deles que infla ao ponto deles pensarem que são tão especiais, autossuficientes, independentes, e dá a visão de que Deus é simplesmente um Deus de amor e, pior, um amor bajulador. Outra coisa que nós vemos acontecendo com muita frequência hoje dentro das igrejas, e eu digo isso com o coração partido, é no que diz respeito às manifestações do Espírito Santo. Infelizmente, nós estamos vendo acontecimentos terríveis, horrores, algo degradante dentro das igrejas, e muitas pessoas estão dizendo: olha, Deus está operando, o Espírito Santo está movendo, é a presença de Deus. Em muitas igrejas existem até aquele momento de
busca do Espírito Santo, ou ministração após a pregação, etc., ou algum culto específico voltado para este objetivo, então ali naquele momento o santo culto que deveria ser voltado justamente para a honra, glória e louvor do único e verdadeiro Deus se torna um antro de bestialidade. Eu digo isso, como disse, com o coração partido, porque nós vemos ações e atitudes bizarras, animalescas, febris, loucas sendo executadas no momento do culto, e muitas pessoas dizem: é de Deus, Deus está operando. Existem alguns irmãos que são até considerados como irmãos do reteté, do manto, do mistério, irmãos cheios da unção, porque eles têm uma grande exposição, manifestação desses acontecimentos. Mas será que, observando as Escrituras, nós iremos encontrar uma defesa de tudo isso que está acontecendo hoje? Será que o Senhor Jesus Cristo ele nos ensinou isso durante o seu ministério, vida e também na doutrina apostólica? Será que nós vamos encontrar alguma defesa dessas manifestações e acontecimentos atuais sendo defendido pelos apóstolos? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Lá no versículo 40, encerrando essa exortação e advertência para se manter a ordem no culto, o apóstolo Paulo disse: mas tudo aonde? Ele está falando sobre ordem no culto. Você pode ler o subtítulo aí, antes do versículo 26, o apóstolo Paulo ele coloca conceitos e preceitos para todos nós prestarmos um culto com ordem, um culto racional, inteligente, coerente, prudente, sensato, modesto, equilibrado ao Senhor. E finalizando este assunto, o apóstolo Paulo ele não deixa escapar a oportunidade de novamente frisar o que nós acabamos de ler, que Deus é um Deus de ordem e de paz. Ele vai dizer no versículo 40, mas tudo durante o culto deve ser feito com decência e ordem. Infelizmente, nós estamos vivendo em um período que a decência no culto ela está sendo perdida. Pouquíssimos ministros da palavra do Senhor têm se empenhado em manter um culto ordenado, agradável, racional e decente. Infelizmente, existem muitos irmãos que já perderam a ordem do culto. As igrejas reformadas, elas têm um padrão para seguir e direcionar de uma maneira bem ordenada o seu culto, de uma maneira bem equilibrada cada repartição do culto, que é o princípio regulador do culto. O culto tem início, meio e fim. E nós não podemos fugir disso, sabe por quê? Porque vamos estar cumprindo uma desordem no processo de culto. E até mesmo em cada uma dessas repartições, no princípio, no meio e no fim, tem as suas ordenanças. O que deve ser feito no princípio do culto? Quais são as exigências do meio do culto? O que a igreja deve fazer no final do culto? Cada atividade deve ser feita dentro do que o apóstolo Paulo nos orienta, com decência e ordem. O propósito é que não sejamos mais como crianças, meus irmãos, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá nem para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Isso que nos leva a fazer uma breve observação. Existem muitos irmãos dentro das igrejas que eles estão agindo como crianças. Nós podemos até voltar no tempo dos nossos dias de criança, quando nós brincávamos, quando nós vivíamos correndo nas ruas para lá, para cá, soltando pipa, bolinha de gude, jogando queimado nas ruas, enfim, pique-esconde, pega-pega. A gente vivia fazendo coisas de criança. Nós vivíamos correndo para cá, para lá, não importa se fazia sol ou chuva, nós vivíamos como crianças, gritando pelas ruas, balançando os braços correndo, nós vivíamos, enfim,
fazendo algo que é natural de uma criança, brincar. Nós nos divertíamos porque éramos crianças. Quando nossos pais nos chamavam para ir para a escola, muitos de nós inventávamos desculpas. Não, eu estou passando mal. Fazíamos a tarefa chorando, dando birra. Por quê? Porque uma criança gosta de brincar. Porque uma criança gosta de se divertir. Uma criança, ela não gosta de estudar. A igreja atual, infelizmente, muitos irmãos têm se comportado como crianças dentro da igreja. Ou seja, elas não estão dando importância para a lição. Elas não estão indo à igreja para aprender a tarefa, aprender o exercício, aprender a sã doutrina, aprender a teologia. Elas não querem isso. Por quê? Porque no sentimento delas, elas estão como crianças, estão se comportando como pessoas que só vão à igreja para se divertir. Você chama uma pessoa para fazer um estudo acerca da sã doutrina, ela não quer. Você chama uma pessoa para fazer um ensino, um discipulado acerca da exposição de algum livro das Escrituras, ela imediatamente inventa uma desculpa. Por quê? Porque infelizmente muitos não querem o estudo, o ensino, a cátedra, o seminário. Muitos querem o emocionalismo, ou em outras palavras, muitos querem o reteté, muitos querem ser como crianças ainda. E por essa razão, como você e eu vivíamos correndo para lá e para cá nas ruas quando éramos crianças, jogando bola, soltando pipas, jogando bolinha de gude, gritando nas ruas, balançando os braços, muitos irmãos estão desse jeito hoje dentro das igrejas. E eu estou dizendo no sentido literal. Não é um simbolismo, não é uma figura de linguagem. Literalmente. Tem muitas pessoas dizendo que estão cheias do Espírito Santo atualmente dentro das igrejas, estão pulando, estão gritando, causando escândalo, batendo os braços. Eu já vi vídeos aqui no YouTube de pessoas subindo em pilares no meio da igreja, os pilares, as colunas da igreja, as pessoas se agarrando e subindo nos pilares da igreja, dizendo ser unção do Espírito Santo. Pessoas, infelizmente, latindo como cães, dizendo ser aquilo unção do Espírito Santo. Pessoas correndo de maneira descomunal, enlouquecidas dentro da igreja, acreditando que aquilo é um mover do Espírito. E muitos dizem que esses irmãos são os irmãos da unção, são considerados irmãos do reteté, irmãos do mistério, e naquele momento estão sendo movidos pelo Espírito de Deus. Eu vou te dizer algo muito importante hoje, para você jamais se esquecer. Quando uma pessoa é acometida pelo Espírito Santo, ela jamais irá ficar descontrolada. Mas nós vemos outra atuação, outra intervenção nas Escrituras que deixa uma pessoa descontrolada. É quando ela é acometida por um espírito imundo. Isso mesmo. O homem que era aprisionado em cadeias, ele ficava se debatendo contra as correntes e quebrava os aguilhões de maneira descomunal. Nós vemos o filho daquele homem que rogou aos discípulos para expulsar o demônio do seu filho, que deixava ele tão descontrolado que ele rolava no chão, ou se jogava na água, ou se jogava no fogo para tentar matar aquela criança. Aquele homem essas pessoas estavam descontroladas não por causa do Espírito de Deus, mas por causa de um espírito imundo. E está acontecendo muitas ações descontroladas dentro da igreja hoje, e muitas pessoas estão dizendo, é de Deus. Outro ponto, para você nunca se esquecer, quando o Espírito Santo, ele realmente enche a vida de um filho de Deus, jamais, em hipótese alguma, ele deixará essa pessoa inconsciente. Primeiro, é descontrolada, jamais. E segundo, é inconsciente. Existem pessoas que fazem barbáries, ações tão bizarras dentro da igreja, e alguns até falam revelações, profecias, e quando eles voltam em si, saem do êxtase, eles dizem que não lembram o que aconteceu,
Meus irmãos, isso também não provém do Espírito Santo, segundo as Escrituras. Se voltarmos aqui no livro do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que nós acabamos de ler, nós lemos no versículo 32, o espírito dos profetas, está sujeito aos profetas. O Espírito de Deus, ele não vai te levar a fazer algo de maneira inconsciente, de maneira insensata, de maneira em um estado de êxtase. Não, ele vai te usar de forma espiritual, fervorosa, inteligente, capacitado com as Escrituras para a glória de Deus Pai. Por quê? Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E mais, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Bom, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que de alguma forma você possa ter se identificado através deste vídeo. São pontos importantíssimos, conforme o próprio apóstolo Paulo disse aos Efésios, para nós não sermos como crianças, sendo levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem para cá, nem para lá por todo o vento de doutrina. Ainda tem aquela outra questão, levados pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro, que nós vamos abordar em outro vídeo. Novamente, muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Graça e paz.